noite, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, muito bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Todos os dias eu venho aqui e falo que a meteorologia está prevendo chuvas para Belo Horizonte, né? Só que tem que nos últimos dias não choveu, né? Nós temos uma tarde de calor, o tempo fica meio nublado, fecha-se um pouco, mas se está chovendo não é aqui em Belo Horizonte, né? Está chovendo nas redondezas da cidade. Mas a meteorologia está prevendo chuvas para hoje. Depois desse calorão, pode ter uma chuvinha à tarde aí, não é verdade? Eu vou contar uma pequena história para vocês. O Jânio Quadros, depois de ter sido presidente da República e de ter renunciado à presidência da República, uma renúncia que nem ele mesmo soube explicar, e eu, mais ou menos, sei explicar a renúncia do Jânio naquela época. Ele queria pressionar o Exército, pressionar as forças de segurança do Brasil para iniciar um processo de mudança do regime. Só que ele, durante a campanha eleitoral, ele sempre dizia que ia renunciar e o pessoal vinha em cima dele, não faça isso, ele ia renunciar à candidatura. Não faça isso e tal, você está indo bem nas pesquisas, aquele negócio todo e tal, e ele não renunciava. Então ele falou assim, eu vou falar que vou renunciar à presidência para os militares todos chegar, não, o que você quer fazer, que nós estamos aqui para te apoiar. Só que tem que, quando a carta chegou lá no Congresso Nacional, o Alckmin pegou a carta e falou assim, senhor presidente, coisa séria, o presidente da República está renunciando e leu a carta de renúncia dele. Aí ele não teve como explicar, né? Mas ele saiu da política, ficou fora muito tempo, foi cassado depois pelo processo revolucionário ou pelo golpe de 64 e depois ele, recuperando os direitos políticos, foi ser candidato a prefeito de São Paulo e ganhou de quem? Ganhou do Fernando Henrique, que foi candidato lá em São Paulo e perdeu para o Jânio Quadros. E o Jânio tomou posse, não me esqueço da posse dele, ele pegou um inseticida e borrifou o inseticida na cadeira de prefeito, assim, ele era ótimo, né? Assim, estou desinfetando essa cadeira. E desinfetou a cadeira para sentar-se. Mas aconteceu um fato muito importante, que eu acho que todo prefeito tinha que fazer como o Jânio fez. Ele estava andando de carro, né, naturalmente um carro da prefeitura, pelas ruas de São Paulo, quando viu um sujeito com o carro, colocando o carro em cima do passeio. Ele parou o carro, pegou, andava com um bloco de multa de trânsito, né, pegou o bloco de multa e falou assim, o senhor está sendo multado, porque o senhor está colocando o carro, estacionando o carro em cima do passeio, isso não pode, é errado e tal, sua multa é tanto e tal, e deu o cara e entregou o cara, aquele imprensa viu, o Jânio multou, o Jânio não sei o quê. Sabe o que ele quis dizer? Que a cidade tinha um dono, um cara que ia cuidar da cidade. Isso é muito importante. Hoje, com o celular, né, o sujeito pode estar em qualquer lugar, está todo mundo filmando, fazendo. Então, olha aqui, nós estamos com um buraco ali na Avenida Cristiano Machado, que tá lá, ficou maior, de ontem para hoje o buraco ficou maior, né? Cadê a figura do prefeito de chegar lá e falar assim, chamar o pessoal da Copasa, chamar quem de direito, o pessoal da Sudecap, chamar, eu quero esse negócio resolvido hoje e tal. Chama-se o prefeito que é o dono da cidade. Eles desaparecem nesse momento. Parece que a cidade não tem dono. Todo mundo faz o que quer na cidade. Infelizmente, né? Parece que a cidade não tem dono. As coisas acontecem na cidade. Outro dia eu passei na Via Expressa, aqui do lado da Via Expressa, cheio de caminhões, esses caminhões basculantes, jogando bota fora, né? Numa rua próxima ao anel rodoviário e a Via Expressa, que leva para Contagem, né? Cheio de bota fora. O que é isso? Sinal que a cidade não tem dono, que todo mundo faz o que quer. Não tem regra, não tem lei. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor?
Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as drogarias e farmácias do Brasil. Tá? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cidades mineiras que não sabem como solicitar verba para o governo federal para a recuperação de áreas após tragédias vão receber a ajuda de uma força-tarefa especial. Quem conta tudo isso é o Vinícius Andrade. Vinícius. Na ação conjunta entre a FIENG e a Defesa Civil, os municípios vão receber ajuda para solicitar recursos ao governo federal em caso de catástrofes, como as chuvas que caíram nos últimos dias e que demandam verbas para reestruturar as cidades. Os recursos já estão disponibilizados, aguardando apenas a quantificação da demanda. Então não haveria falta de recursos, mas qual o problema? Minas Gerais acessa poucos recursos do governo federal, porque infelizmente temos um número enorme de municípios que não têm, são municípios pequenos, de 10 a 15 mil habitantes, que muitas vezes não têm uma infraestrutura dentro da prefeitura para fazer a solicitação e o pleito dos recursos para obras que são necessárias. Segundo o presidente da FIENG, mais de 60 profissionais da instituição já começam de imediato o treinamento para irem voluntariamente às prefeituras prestar o apoio necessário. Pelo menos 250 municípios que estão em situação de emergência devem ser atendidos. Hoje mesmo nós já começamos um curso para que a nossa equipe técnica, nós estamos mobilizando mais de 50 profissionais diretamente da FIENG, mas iremos mobilizar também, já temos várias empresas que já estão engajadas e irão participar também desse curso com sua área técnica, para que esses profissionais possam ir lá na prefeitura e fazer o detalhamento técnico das obras de cada prefeitura. O secretário nacional da Defesa Civil salientou a importância desse apoio técnico para que as prefeituras tenham rapidamente acesso aos recursos federais. Eu sei que os municípios precisavam de reconstruir as suas pontes, precisavam de reconstruir as suas infraestruturas públicas, mas não conseguiam acessar o recurso porque não tinha esse apoio técnico. E o município fica sem a sua ponte, o município fica sem a sua infraestrutura. Além dos 48 milhões de reais já liberados pelo governo federal para ajuda aos municípios, há previsão de pelo menos mais 65 milhões, de acordo com o secretário da Defesa Civil Nacional. Por isso, a importância dessa qualificação aos representantes dos municípios para que eles possam garantir os recursos necessários. Pois é, a reportagem foi de Tomás Albano, né? Ele que falou conosco. Aliás, é uma coisa interessante, né? Vocês sabem que a burocracia é tão grande, a burocracia, porque o meio burocrático é uma coisa fantástica, né? Tem gente que vai para o serviço público para criar a burocracia. Então, uma coisa que é simples de um prefeito pegar aí e ver o que teve de ruim na cidade dele durante as cheias, a chuva e etc. tal, qual foi o prejuízo, quantos colchões, não sei o quê. É um negócio que você podia fazer não. Mas, olha, você tem que preencher uma papelada que você tem que chamar um cara, né? Um cara especialíssimo, e mesmo assim, ele ainda vai fazer errado, né? E se você não preencher aquilo direito, sabe o que vai acontecer? Você não participa da verba, não entra lá no ministério, lá onde você tem que pedir a verba. Então, quer dizer, é necessário que a Federação das Indústrias, com seus técnicos, né, vá auxiliar as prefeituras, porque as prefeituras são incompetentes para fazer isso, preencher um documento para mandar para o governo federal para dizer o quanto de prejuízo que teve e quanto que precisa. Aliás, hoje, daqui a pouco, né, nesse momento, o governador Romeu Zema, que testou para a Covid ontem, está afastado do cargo, está fazendo as coisas em casa, está dando uma entrevista coletiva via rede social, porque ele né, não pode naturalmente aparecer diante das pessoas, embora ele esteja sem problema nenhum, mas testou positivo para a Covid.
Então, ele deu uma entrevista agora dizendo como que ele vai usar o dinheiro que o governo federal mandou para ajudar os municípios. Mas aí vem a burocracia outra vez. Os municípios têm que preencher aquele formulário e o formulário é difícil de preencher, né? É igual, você me pergunta assim, você já fez declaração de imposto de renda? Eu falo assim, eu faço todo ano. Mas eu nunca preenchi uma declaração de imposto de renda. Uma coisa que pode ser simples, não é. Vai lá para você ver. Você tem lá no imposto de renda, você pode um dia eu falo, vamos, você tem que juntar tudo que você gastou com saúde e descontar no imposto de renda. Aí eu peguei todos os recibos e levei. Dentista, médico que você vai, que paga aquele negócio todo, coloquei tudo lá. Aí o cara falou assim, mas tem um teto aqui de desconto, então não adianta. Até eu vou usar o teto normal que você pode descontar o problema de saúde e tal. Então não adianta você juntar aquele monte de papel, né? Eu sei que nos Estados Unidos você junta até o ticket do supermercado para dizer que você gastou o seu dinheiro, né? Você não teve lucro com ele. Porque aqui é o seguinte, o sujeito é aposentado, recebe aposentadoria e paga imposto de renda. Recebe salário, paga imposto de renda, né? O imposto de renda o que é? É o imposto sobre a renda que você tem. Você não tem renda. Você compra o arroz que você compra no supermercado, o produtor, na hora que vendeu, pagou. Aquele que ensacou o arroz, paga. E depois o supermercado paga também e você paga na hora de comprar. Então você paga 4 vezes o mesmo imposto para comprar o arroz, né? Ao passo que você tinha que estar pagando um imposto só, o imposto do consumo. Mas é assim no Brasil, né? Agora, vocês imaginam, para receber esse dinheiro, o que a prefeitura tem que fazer? Aí as prefeituras mais pobres não têm técnicos competentes para fazer isso aí, né? Hoje o pessoal já conhece bem de informática e tal, todo mundo entra e tal, mas tem esse problema, né? De saber preencher. Infelizmente, o negócio é assim. Olha só o que o Tribunal de Justiça de Brasília teve que julgar. Prestem bem atenção que o Tribunal de Justiça de Brasília teve que julgar. O tribunal, olha aqui, delírio negacionista. O Tribunal de Justiça de Brasília negou o pedido de prisão do apresentador da Globo, William Bonner. Olha aqui, negou o pedido de prisão do William Bonner. Pediram a prisão do William Bonner. Sabe por quê? Porque diz que ele estava incentivando a vacinação de crianças. Ô, gente, nós chegamos a esse disparate de alguém entrar na justiça pedindo a prisão do William Bonner porque ele recomendou que as crianças vacinassem. Vocês entendem isso? Né? Você pode ser contra a vacina, mas chegar a esse ponto, né? É um negócio difícil, né? Enquanto isso, o ministro da Saúde, né, está cumprindo o papel dele. Ele, do lado do presidente, ele fica mais ou menos igual ao presidente e tal, mas depois, lá no Ministério da Saúde, ele pediu aos secretários que apertem mais o cerco, né, porque aumentou muito os casos de Covid por causa do final do ano, por causa das festas de final de ano, você viu? Tudo foi proibido no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estava cheio de gente, na praia e etc. Tal. Então, nós estamos aí com um problema de Covid, ainda com problema de Covid. Pode não ser, nós tivemos nas últimas 24 horas em Belo Horizonte uma morte por Covid, quer dizer, a morte está bem baixa, né? Porque o Covid não veio com aquela força de antes, que as pessoas tinham que internar, tinham que ser entubadas e etc. Tal. Mas está aí o Covid, né? O Onyx Lorenzoni está de Covid, o secretário de Cultura do país está de Covid também. Teve com o Bolsonaro outro dia. O Bolsonaro o Covid não pega nele. Né? Não pega nele. E se pega, ele fica caladinho, porque ninguém sabe, né? Agora, aqui, além do governador Romeu Zema está de Covid, o secretário Matheus Simões, está de Covid também. Mas a Pfizer já entregou hoje alguns milhões de doses da vacina infantil para ser distribuída no Brasil inteiro, né? E nós já estamos vacinando as crianças aqui no Brasil. Aliás, falando no presidente, o presidente esteve ontem fazendo o lançamento
de um programa de agronegócio do Banco do Brasil. E fez um discurso e falou assim: onde está o MST? Vocês lembram que o MST andava aí pelo país inteiro, invadindo terras, criando problema e etc. tal? Depois que eu falei que todo mundo pode ter uma arma dentro de casa, que os fazendeiros estão armados, o MST não saiu mais para lugar nenhum. Nós conseguimos segurar o MST. Quem disse isso foi o presidente da República ontem, né? Que disse isso ontem, em alto e bom som, onde esteve no lançamento desse programa de agronegócio do Banco do Brasil. É isso aí. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai colocar em debate a proposta para baixar os preços dos combustíveis. Eu sei que o presidente do Senado está com muito boa vontade, mas não vai conseguir baixar os preços dos combustíveis, não. O que nós fizemos no país nos últimos tempos, nós dolarizamos a economia. A economia está toda dolarizada. Quando você compra o arroz aqui, é o arroz que está dolarizado. Porque tudo aquilo que nós produzimos virou commodities. É uma palavra bonita, né? Commodities. E hoje, petróleo é commodities. Nós produzimos muito petróleo. Nós produzimos praticamente 80% do petróleo que nós consumimos. Mas o preço dele é o preço do petróleo internacional, né? Hoje, o barril de petróleo bateu, né, o preço mais alto hoje, né? Então, está custando caro o barril de petróleo. Cada vez que aumenta lá, nós estamos pagando aqui, não é não? Mesmo o nosso petróleo. Aí é o seguinte, agora, veja bem, não porque está tudo dolarizado. Está dolarizado, está não sei o quê, está assim, o arroz, feijão, a carne, está tudo dolarizado, tudo é commodities. E a cana? Nós não plantamos cana? Nós não fazemos o álcool? Por que o álcool tem que ser tão caro como é a gasolina? O álcool não podia ser mais barato? Todo mundo não podia produzir álcool? Um fazendeiro, por exemplo, que quisesse produzir álcool, ele não pode produzir álcool. Porque só a Petrobras que pode, só as firmas, né, as grandes indústrias podem produzir o álcool, né? O fazendeiro podia produzir o álcool para tocar a máquina dele, né? Para tocar o trator dele, lá, o carro dele, etc. Mas não pode, né? E o nosso álcool está com quase o preço da gasolina. E é vantagem você usar o álcool? Sei, né? Tá difícil. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aqui, a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou a decisão do presidente Joe Biden de impor a vacinação contra a Covid-19 nas empresas com mais de 100 funcionários, o que representa um duro golpe nos esforços do líder democrata de, naturalmente, acabar com o problema lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, quando você impõe, né, a vacinação para todo mundo, inclusive nas empresas, né, você está cuidando da saúde do povo, mas não pode. Quem conta isso é o Vinícius. Vamos lá, Vinícius Andrade. A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs uma derrota ao presidente Joe Biden. A mais alta corte americana bloqueou a decisão do democrata de impor vacinação contra a Covid em empresas com mais de 100 funcionários. 6 magistrados conservadores votaram contra a iniciativa, anunciada pelo presidente em setembro, e 3 liberais a favor. A Casa Branca solicitou a vacinação ou testes de Covid semanais obrigatórios nas grandes empresas. Em um comunicado, Biden se disse decepcionado com o veredito. Por outro lado, os juízes da Suprema Corte validaram a obrigação de imunização em instituições sanitárias que dependam de fundos federais. A votação do tema foi mais apertada, com um placar final de 5-4 pela vacinação dos funcionários públicos do setor. De acordo com o presidente, a decisão vai afetar cerca de 10 milhões de trabalhadores e vai salvar vidas. A vacinação contra a Covid polarizou a política dos Estados Unidos, país que tem cerca de 63% da população imunizada e lidera os rankings de mortes e contágios pela doença. Pois é, e está acontecendo nos Estados Unidos, que é o chamado país do primeiro mundo, né? Que
que a Suprema Corte está contra a obrigatoriedade da vacinação. Né? Aí você vai recorrer à Constituição. Né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Você é livre para fazer o que quiser até o ponto em que você não prejudica o seu vizinho. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, mas dentro da minha casa, com a janela fechada. Eu posso andar nu dentro de casa, né? Mas com a janela fechada, sem importunar o meu vizinho. Né? Eu posso ouvir uma música na minha casa, tem regras, até 10 horas da noite, né? Com uma certa altura. Depois você tem que desligar, porque você está prejudicando a lei do silêncio, você está prejudicando o seu vizinho. Né? Então, liberdade é uma coisa que é discutível também, não é verdade? Então, quando a sua liberdade está implicando na saúde do vizinho, do seu próximo, né? Aí sim, você tem que seguir uma regra que é uma regra geral. E a vacinação, a obrigatoriedade da vacinação, é uma coisa importante. Veja aí o caso daquele atleta de tênis, né? Que teve que sair da Austrália, né? E agora ele não vai poder ir para outro país, porque o outro país vai exigir dele a mesma coisa. Ele não quer ser vacinado, ele não quer se vacinar. Não? Então a pessoa não quer vacinar. O presidente Bolsonaro, outro dia, que não gosta da vacina também, teve que ir lá na Itália, teve que ir lá em Doura. Então o que ele tem que fazer? Ele teve que passar pelo teste. Se ele tivesse com Covid, ele voltava. Então por que não vacinar? Não é não? É uma regra geral para todo mundo. A vacina, eu canso de dizer isso, né? Já pensou se as criancinhas hoje não vacinassem quando nascem? Né? Nós teríamos os velhos problemas de sarampo, de catapora, de uma série de coisas, né? É por isso que hoje nós temos uma criançada de mais saúde, porque tem as vacinas. Eu lembro quando eu tomei a primeira vacina na minha vida, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, né? E fez aquele resultado aqui no braço muito grande, né? Porque a vacina pegou e tal, não sei o quê. A gente tinha febre. É igual hoje, né? Então, quer dizer, a vacina foi importante na vida de todos nós, né? Outro dia eu citei aqui o Sérgio Ferrara, que teve paralisia infantil. Então, um homem que viveu a vida toda, nunca pôde jogar um futebol, embora gostasse muito de futebol, foi cronista esportivo, etc., mas nunca pôde jogar o futebol porque ele não podia andar direito, né? Andava com dificuldade porque teve a paralisia infantil. Aí veio o nosso Dr. Seib, que criou a vacina contra a paralisia infantil, né? Que coisa maravilhosa, né? E hoje todo mundo é vacinado. Nós praticamente acabamos com o problema no Brasil. Então, é tão bom quando você pode falar nisso, não é verdade? Né? E dizer o seguinte, que bom que nós temos vacina. Felizmente, lá nos Estados Unidos, né, a Suprema Corte não pensa assim. E só para terminar, umas donas de casa falaram, Cira, então, onde nós vamos parar com esse preço do sacolão? Gente, vocês conhecem aqui Mário Campos? Mário Campos, o rio Paropeba, ele acabou, ele dizimou com todas as hortas ali em Mário Campos. Então, onde você tinha, né, alface, couve, almeirão, todas essas verduras de folha, praticamente vai ficar aí uns 3 meses sem verdura de folha na região, até refazer todas as hortas novamente, né? Então, vocês imaginam que essa água algaceira que caiu no Brasil e aqui em Minas Gerais, nesses últimos tempos, né, prejudicou os hortifruti granjeiros, né? Tem algum tipo de alface, que é alface de verão, alface da chuva, né? Para cenoura é bom, para cenoura, pepino, e outros produtos, né? Como o repolho. O repolho também, ele resiste bem ao aguaceiro. Mas as hortas foram dizimadas. Então, nós estamos com um problema. Ontem eu fui no supermercado, cheguei lá, não tinha uma verdura de folha. Por quê? Porque não tem para comprar. Não tem na Ceasa. Infelizmente, está assim. Amanhã a gente volta.